Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Espero que você esteja bem. Estamos aqui reunidos mais uma vez para darmos continuidade a essas reflexões sobre o Evangelho escrito por Mateus nos seus 28 capítulos. Hoje falaremos um pouco sobre o capítulo de número 2. E esse capítulo especificamente, eu quero dividir ele com vocês em 3 sessões, ok? No mesmo vídeo, mas dividido em 3 sessões. A primeira, nós vamos falar sobre os magos que vieram visitar Jesus. Então, se eu for usar a epígrafe da minha Bíblia, seria visitantes do Oriente. A segunda parte deste vídeo, iremos falar sobre a fuga para o Egito, que é quando José e Maria pegam Jesus e vão para o Egito. E a terceira e última parte deste vídeo, neste capítulo, a gente vai falar sobre a volta para Israel. Então a gente vai dividir em 3 partes para podermos absorver um pouco com mais clareza aquilo que Deus tem para nós, ok? Então vamos ler aqui a primeira parte. Capítulo 2 do Evangelho escrito por Mateus diz assim: Jesus nasceu em Belém, na Judéia, durante o reinado de Herodes. Por este tempo, alguns sábios da terra do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Na minha tradução já vem escrito sábios. Eu estou usando a Bíblia Filamente, tá? E eu estou com a versão NVT. Então, na minha tradução já está a palavra sábio, mas talvez na sua tradução está escrito mago, porque é a tradução que nós temos mais comum acesso, digamos assim. Na sua grande maioria vai estar escrita a palavra mago. E a gente já vai entender um pouquinho sobre isso, tá bom? São realmente magos? São bruxos? São feiticeiros? Quem são esses homens, né? Verso de número 3. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou perturbado e com ele todo o povo de Jerusalém. Reuniu os principais sacerdotes e os mestres das leis e lhe perguntou: Onde nascerá o Cristo? Verso 5. Eles lhe responderam: Em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. E você, Belém, na terra de Judá, não é a menor entre os principais da cidade de Judá? Pois de você virá um governador que será o pastor do meu povo. Então Herodes convocou os sábios em segredo e soube por eles o momento em que a estrela tinha aparecido. Vão a Belém e procurem o menino com atenção. Disse ele: Quando o encontrarem, voltem e diga-me para que eu vá também adorá-lo. Após a conversa com o rei, os sábios ou os magos seguiram seu caminho, guiados pela estrela que tinha visto no Oriente. Ela ia adiante deles até que parou por cima de um lugar onde o menino estava. Quando viram a estrela, ficaram muito alegres. Ao entrar na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e se prostraram e adoraram. Então abriram seus tesouros e o presentearam com ouro, incenso e mirra. Quando chegou a hora de partir, retornaram para sua terra por outro caminho, pois havia sido avisado em sonho para não voltar até Herodes. Ok? Vamos segurar aqui até o verso 12, então, para pensar um pouquinho. Eu anotei algumas coisas e eu quero lê-la para poder também passar para vocês aquilo que temos aqui por escrito. Por exemplo, primeira coisa, né, que eu quero tratar com vocês é justamente essa questão de ter a expressividade. Magos, ok? Então, anote isso aí. Magos, ou já põe a tradução embaixo, sábios, né? Porque esses magos, na verdade, não tem nada a ver diretamente com magia, não tem nada a ver com bruxaria, encantamento, não tem nada a ver com ser mago, ok? Esses magos, na verdade, eu até escrevi assim, ó. Eu estou me baseando nesse estudo da gente, tá? Sobre o comentário de Wilsber. Então, é um dos comentários que eu estou usando para nortear essas reflexões. Lembrando, isso aqui não é um estudo aprofundado, não é uma análise minuciosa do Evangelho escrito por Mateus. Isso aqui é reflexões para aquecer o nosso coração, para que nós possamos nos preparar para, assim, estudarmos a fundo a cada texto bíblico, ok? Então, vamos lá. Magos refere-se a eruditos que estudavam as estrelas. O título dá a impressão de que eram mágicos, mas é provável que fosse apenas astrólogos. Então perceba, a questão de ser magos aqui não está diretamente ligada à magia,
não está diretamente ligado a encantamento, a feitiçaria, a bruxaria ou qualquer coisa do tipo. A questão magos aqui significa que eles eram homens sábios, estudavam as estrelas, então a base mais forte que nós temos hoje no meio teológico é acreditar que eles eram astrólogos. Agora, não é pelo fato da Bíblia falar que havia alguns astrólogos que foram visitar Jesus quando nasceu que ela está aprovando o ato da astrologia. Isso não tem nada a ver, ok? Até porque esses magos ou esses sábios, eles eram gentios. Nunca se esqueça disso, tá bom? Primeira coisa que você tem que entender: eles não são mágicos. Eles são estudiosos, eles são sábios, pessoas que estudam a astrologia. Segunda coisa, nós não sabemos quantos magos eram. Você pode ler e você não vai encontrar em nenhum texto bíblico, pelo menos, apontando 3 magos. Nunca existiu a expressividade dizendo que eram 3 magos. Talvez pelo fato de ser 3 presentes, como nós lemos, né? Que vai trazer para Jesus os seus 3 presentes, acreditamos que fosse 3 magos, mas o texto bíblico não dá essa referência. Não sabemos se eram 2, se eram 3 ou mais magos, ok? O que nós sabemos é que havia alguns magos que entregaram a Jesus 3 classes de presentes, tá? Então, segunda coisa a entender sobre esses visitantes do Oriente é essa. Terceira coisa que nós precisamos entender: eles eram gentios. Então não é porque a Bíblia está dizendo que eles eram astrólogos que ela está aprovando a astrologia, pelo amor de Cristo Jesus. Não vai entrar nessa de ser crente capricorniano. Não vai entrar nessa de ser crente e ser de Áries, pelo amor de Cristo amado. Você, na verdade, precisa entender que quando a Bíblia está dizendo que eles eram magos, é apenas para dar ênfase que eles eram estudiosos que foram conduzidos por uma estrela. Até porque eu e você temos que ter em mente algo muito importante, tá? É impossível um sábio ter encontro com a luz de Deus que leva a Cristo e não se prostrar aos seus pés. Todo sábio que tem encontro com a luz que Deus oferece, levando a Cristo, se prostra aos pés de Jesus. Olha o que eu marquei aqui pra gente. É preciso lembrar que esses homens eram gentios. Até porque, desde o começo, Jesus veio para salvar o mundo. Então eu preciso ter em mente que a ação de Cristo como Salvador é para a humanidade. Eu preciso ter em mente que quando Cristo veio, ele já veio com a intenção de salvar o homem do pecado. Então a ação de Cristo é para o mundo. Por isso que João capítulo 4, verso 42 vai falar acerca disso, tá bom? Outra coisa, aí que eu anotei pra gente aqui, ó, nenhuma pessoa culta que siga a luz que Deus lhe mostra pode deixar de adorar aos pés de Jesus. Cristo, ou em Cristo, todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos, disse Colossenses, o autor de Colossenses, capítulo 2, verso 3. Então eu preciso entender que esses magos, eles estudam a astrologia, eles vão ser conduzidos por uma estrela, mas a Bíblia não dá a aprovação para a astrologia, porque eles são gentios. Coloca na sua mente o seguinte: a lei de Deus funciona para a humanidade, mas é cobrada daqueles que o seguem. Vou de novo. A lei de Deus, ela foi instituída e funciona para a humanidade, mas ela é cobrada daqueles que o seguem. É a mesma coisa de você querer exigir da esposa do seu marido, perdão, da esposa do seu amigo, o mesmo comportamento que você exige da sua esposa. É a mesma coisa de você querer exigir do esposo da sua amiga o mesmo comportamento que você exige do seu esposo. Porque, na verdade, a regra que foi instituída sobre a sua casa funciona para vocês dois, mas não significa que funciona para quem é de fora. Com Cristo ou com Deus é da mesma forma. A cobrança vem para aqueles que é dele. Então eu tenho que entender que
A astrologia não quer dizer que ela é permitida só porque eles não são gentios, perdão, só porque eles não são judeus, mas são gentios. Pelo contrário, ela continua sendo uma prática não aceitável. Porém, eu tenho que entender que a Bíblia deixou isso registrado para poder entender aquilo que eles vão fazer. O ato de entregar os presentes que forem entregues é que vai validar essa trajetória de guiação pela estrela, ok? Essa condução pela estrela é validada por aquilo que eles vão entregar, porque é a entrega dos presentes que vai ativar ou que vai profetizar ou que vai direcionar o ministério de Cristo. Cada um dos presentes ali entregue tem uma tipificação, tem uma simbologia. E era necessário que esses homens fossem até Jesus. Ok? Então eu estou sendo bem categórico aqui para deixar claro para você que a astrologia, o estudo das estrelas, da forma que nós conhecemos hoje principalmente, não está sendo aprovada pela Bíblia. Mas Deus usou pessoas que estudavam as estrelas para chegar até Cristo. Deus revelou uma luz maior para atrair os estudantes das estrelas até Jesus. A ideia não foi aprovar o estudo das estrelas. A ideia foi pegar homens que estavam perdidos na astrologia e usar uma luz que brilha mais, chamando a atenção deles para conduzir até Cristo. Porque eu tenho que ter em mente que o evangelho, ele é isso aqui. É a luz que brilha na escuridão. É o sal da terra, é a luz do mundo. É o sal que muda o sabor, é o sal que conserva o que é bom, ok? Então eu tenho que entender que a igreja foi chamada para andar no meio dos perdidos, dando direção a eles. Então Deus faz uma luz brilhar no céu, que é uma estrela, para que esses homens que estão perdidos na astrologia, guiados por essa luz, cheguem até Cristo. Consegue entender? Que por mais perdido que o homem esteja, quando Deus dá a direção, ele é capaz de encontrar Cristo. Por isso que não existe causa perdida para Deus. Por isso que não existe situação impossível para Deus. Consegue entender isso aqui ou não? Faz sentido para você isso aqui ou não? Comenta aí, escreve aí, deixa eu entender com você se isso aqui tá dando norte para você. Até porque, vamos e convenhamos, no que dependesse de nós, nós também estaríamos perdidos. Se não fosse a luz que nos atraiu até Jesus, onde estaríamos agora? Se não fosse essa luz que nos fez se prostrar aos pés do Salvador, onde andaríamos agora? Hoje, eu não sei que dia você está assistindo essa aula, mas pensa aí alguns anos atrás, mas pensa muito rápido para não voltar muito no tempo, tá? Pra você não sentir muita saudade de lá. Mas aonde você estaria essa hora? O que você estaria fazendo ou o que estaria planejando antes de conhecer a Cristo? Então a luz que brilha no céu é para conduzir os homens perdidos à salvação. Isso aqui é violento demais. Aí tem um ponto importante que é quando eles vão chegar a Herodes, eles vão dizer, né? Nos permita, ou melhor, nos mostre onde é que está o rei dos judeus, para que nós possamos ir até ele e adorá-lo. Herodes fica incomodadíssimo com essa expressão, porque esse Herodes específico aqui, ele está falando justamente do Herodes o Grande, que era chamado de rei. E ele era tão vaidoso, ele era tão egocêntrico, ele era tão perturbado das ideias, que ele não queria de forma alguma perder esse título de rei dos judeus. Só ele queria ser chamado de rei dos judeus. Ele era tão perturbado que ele foi capaz de assinar, de encomendar a morte da esposa e dos irmãos por uma suspeita de traição. Consegue entender isso? Ele foi casado 9 vezes, só para satisfazer as suas luxúrias e os seus fortalecimentos políticos. Ele não queria perder o título que Roma deu para ele. Então, quando ele ouviu falar que
haveria de nascer um rei dos judeus, esse Herodes ficou perturbado. Olha a artimanha dele. Vai nascer aonde esse rei dos judeus? Ou a expressão dele é essa, né? Aonde é que esse Cristo vai nascer? E eles dizem em Belém, porque isso aqui vai cumprir uma das profecias, ok? Quando a gente fala de Belém, isso aqui é importante também, Belém significa casa do pão. Mas no Antigo Testamento, Belém era muito associado a Davi. Lembra que na aula passada nós tratamos justamente sobre Mateus apresentar Jesus como aquele que veio da linhagem de Davi, porque Mateus apresenta para os judeus como Jesus sendo rei? Então, sempre que possível, Mateus faz alusão a isso. Então, é incrível porque Belém é a casa do pão e é justamente em Belém que o pão da vida nasceu. E aí, quando você olha para Belém no Antigo Testamento, está muito associado e atrelado a Davi, para mostrar justamente que Jesus veio dessa linhagem. Algo importante, né? A gente falou na última aula sobre isso. Quando ele anula a participação de José no texto da genealogia e apresenta somente Maria, ele está invalidando toda interferência humana, toda ação humana, para que a mão do homem não tivesse nada nesse projeto que iria nascer. Aí agora ele está falando que este Jesus, ou este rei dos judeus, vai nascer em Belém para cumprir a profecia do profeta que disse que nasceria em Belém. E Belém está associada a Davi. Então, mais uma vez, Mateus está dizendo: ele é rei. Não tem como negar, ele é rei. Não tem como invalidar, ele é rei. Ah, eu sinto a graça de Jesus aqui. Não tem como anular isso aqui, Herodes. Ele é rei. Não tem como não entender isso aqui porque ele é rei. Aleluia. Aleluia. Então, quando isso acontece, Herodes fica perturbado e não é de se espantar que ele queira matar Jesus. Herodes não era judeu puro, olha isso aqui, ó. Herodes não era judeu puro, mas idúmeo, descendente de Esaú. Ele era descendente de Esaú, ele vinha da linhagem de Esaú. E aí tem um comparativo muito forte, muito claro aqui, ó. Vemos aqui um retrato do conflito antiquíssimo entre Esaú e Jacó, que teve início antes mesmo dos meninos nascerem. Lembre disso em Gênesis 25, do verso 19 ao 34, ok? É espírito contra carne, ou espiritual contra o carnal. É o piedoso contra o impiedoso. É Esaú contra Jacó. É Herodes contra Jesus. Isso aqui é interessantíssimo porque isso mostra que a Bíblia e a vida cristã, a Bíblia nos mostra que a vida cristã ela sempre vai ter alguém que vai tentar contra nós. Então, se você entrou para o Evangelho, para a vida cristã, acreditando que ninguém mais se levantaria contra você, que ninguém mais se opunha, se colocasse contra você, no sentido de se opor a você, essa era a palavra que eu queria, então você está enganado. Porque a própria Bíblia deixa clara a referência de que seremos perseguidos, de que se levantarão pessoas para se opor a nós, mas que em tudo isso, em tudo isso, em tudo isso, a graça dele nos basta. Para a gente fechar esse pensamento aqui, então, dos magos, olha que coisa interessante. Os magos procuravam o rei. Herodes opunha-se ao rei. E os sacerdotes judeus da época ignoravam o rei. Só aqui dá uma pregação. Os que procuram, os que se opõem e os que ignoram. Ah, pregador, pode pregar. Prega, pregador. Prega, 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 prega.
Então entende isso aqui, tá? Existiu essa visitação dos magos. E isso foi de extrema importância. É interessante e é legal de se pensar, é interessante e é legal de se pensar no ponto do que foi entregue para eles, né? Ou para ele, no caso. Eles trouxeram ouro, porque o ouro fala da sua divindade. Eles trouxeram incenso, porque fala da adoração. E eles trouxeram mirra, porque fala da unção. Ouro, divindade, incenso, adoração e mirra é a unção. Cada um desses utensílios, desses presentes que foram entregues, leva-se um processo para ser fabricado. E se a gente for aplicar esse processo a cada um deles e fazer ali uma tipificação para a vida de Cristo, você vai perceber que Cristo passou pelo processo do ouro, pelo processo do incenso e pelo processo da mirra. Sabe o que eu quero te dizer para encerrar esse pensamento aqui e a gente falar sobre a fuga para o Egito? É que toda vez que Deus estiver prestes a ativar algo novo na sua vida, aquilo que antecede a ativação é aquilo que vai te nortear no período dessa ativação. Você precisa estar preparado para receber os presentes e entender que esses presentes vão nortear a tua jornada com Deus. Amém? Vamos pensar então agora sobre a fuga para o Egito. A fuga para o Egito. Continuamos então do versículo 13 do capítulo 2 de Mateus. Depois que os sábios partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho. Levanta-se, disse o anjo, fuja para o Egito com o menino e sua mãe. Fique lá até eu lhe dizer quando voltar, pois Herodes vai procurar o menino a fim de matá-lo. Naquela mesma noite, José se levantou e partiu com o menino e Maria, sua mãe, para o Egito, onde ficaram até a morte de Herodes. Cumpriu-se assim o que o Senhor tinha dito por meio do profeta: do Egito chamei meu filho. Quando Herodes se deu conta de que os sábios haviam enganado, ficou furioso. Enviou soldados para matar todos os meninos de 2 anos para baixo em Belém e seus arredores, né? Tomando por base o relato dos sábios acerca da primeira aparição da estrela. Com isso, cumpriu-se o que foi dito por meio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, choro e grande lamentação. Raquel chorou por seus filhos e se recusa a ser consolada, pois eles já não existem. Olha que coisa interessante que está acontecendo aqui, né? Eles vão fugir para o Egito agora, porque um anjo aparece em sonho para José, e José é o cara que tem sonho com o anjo. Quando ele tentou, olha que contraste interessante. Quando ele tentou abandonar Maria, o anjo apareceu e disse: fica, para que o menino seja preservado, para que Maria não seja humilhada, para que o projeto não seja interrompido, fica. Agora, outro anjo aparece, ou o mesmo anjo, a Bíblia não diz que anjo é, né? Mas o outro anjo aparece a José e diz: agora pega menino, pega a mãe e vai. Porque a caminhada cristã é ouvir o céu todos os dias. Quando José pensou em partir, ele precisou ouvir a voz do anjo dizendo para ficar. Quando José está em Belém e o anjo vem falar com ele, a ordem agora é: parte. Você precisa entender que o céu, ele vai se comunicar com você na medida daquilo que é preciso para a sua vida. Às vezes a ordem de Deus vai ser fica. Outras vezes a voz de Deus vai ser parte. E isso aqui é violento porque o texto é enfático. Levanta-se, fuja para o Egito com o menino e a sua mãe, e fique lá até eu lhe disser quando voltar. Ele primeiro dá uma ordem imperativa, levanta-se. Depois ele dá uma ordem
dizendo para ele fugir para o Egito. E a expressão fugir às vezes mexe com a gente, porque parece que fugir significa sinônimo de covardia. Mas tem vezes que se eu não fugir, eu interrompo o projeto de Deus. Ah, não sei se você está aqui não. O problema de muita gente é que elas estão querendo lutar com aquilo que se deve fugir. Já pensou se José, em vez de fugir e deixar a túnica na mão da mulher de Potifar, se ele tivesse ficado e lutado contra ela? Quantas razões, provas e circunstâncias essa mulher não teria para prejudicar ainda mais José? Ele fugiu. Por que fugiu? Para preservar, no caso dele, o caráter. No caso de José, para preservar a vida de Jesus. Você consegue entender que por causa de Jesus, Maria e José tiveram que fugir para o Egito? Porque tem vezes que para eu preservar a vida de Cristo em mim, eu tenho que fugir. O problema é que você está querendo enfrentar aquilo que não é para ser enfrentado. Aí aquilo que é para enfrentar, você foge. E o que é para fugir, você quer enfrentar. Se eles ficam, Herodes manda os soldados e Cristo morre. Cristo vai crescer porque José obedeceu. Recebe uma palavra do céu, para de resistir contra a direção que o céu está te dando. Já pensou se Abraão para de ouvir o céu? A primeira conversa, no contexto que eu vou aplicar, tá? No contexto que eu vou aplicar. A primeira conversa de Abraão com Deus foi essa aqui, ó. Abraão, pega teu filho, teu único filho, a quem tu amas, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Quando ele parte, a ordem é sacrifica o menino na montanha. A montanha que eu vou te mostrar. Quando ele chega na montanha, ele prepara o altar, ele deita o menino, que ele vai matar o menino, ele vai matar o menino. Ele vai matar o menino. O anjo grita do céu: Abraão, Abraão, não mate o menino. Mas a primeira ordem foi qual? Mate. E a segunda? Não mate. Já pensou se Abraão para de ouvir Deus na primeira vez? Sabe qual é o nosso problema? Nós pedimos a direção de Deus e depois que Deus dá a direção, a gente para de ouvir o que ele fala. Aí no meio do caminho, as coisas ficam conturbadas e nós não sabemos para onde ir. Aí Deus te parou agora, só para olhar para você e dizer: para de resistir com a direção que eu tô te dando. Levanta e foge para o Egito. Claro que, me permita contextualizar isso aqui também, né? Acabei de chutar a câmera. Me permita contextualizar isso aqui também, tá? O Egito aqui é um lugar de escape, não é um lugar de habitação. Porque eu sei que a gente olha para o contexto Egito e sempre associa o Egito com as práticas mundanas, ok? Prática do passado, o que a gente fazia antes de conhecer a Cristo e tudo mais. Mas aqui é a rota de escape. Nesse contexto que estamos lendo, existe uma comunidade de judeus lá. Tá? E essa comunidade que está lá são de homens sábios, são de estudiosos, ok? Então, existe uma grande quantidade de judeus lá no Egito. Acredita-se que, pode me fugir a memória agora, mas se não me foge, se eu não estiver errado, 30% da população de Alexandria era ocupada pelos judeus. Então, quando eles vão para o Egito, eles não vão para o Egito para se misturar com as práticas egípcias. Eles vão para o Egito porque existe uma comunidade de judeu lá dentro. Porque até quando Deus te manda para o mundo, ele te manda para lugares que tem os seus. O problema é que você quer ir para o mundo com desculpa de que está indo evangelizar. O problema é que você está indo para o mundo com desculpa de que está indo ganhar alma. Deixa eu te contar um segredinho. Deus está te vendo.
Fala comigo agora. Escreve alguma coisa aí se tem coragem. Reage, pelo amor de Deus. Então eles vão para o Egito. Essa viagem para o Egito vai ser custeada. Tudo tem custo. E como que eles vão custear isso aqui? Com os presentes que receberam. Lembra? Incenso e mirra são especiarias do Oriente valiosíssimas. Então eles têm ouro, eles têm mirra e eles têm incenso. Tudo isso é valiosíssimo. Você percebe que antes de Deus movimentar eles de Belém para o Egito, Deus já enviou a provisão que era preciso? Porque toda vez que Deus decide te mudar de cenário, de ambiente, a provisão está preparada. Ah, não, eu vou de novo. Todas as vezes que Deus decidir te mudar de direção ou de ambiente, a provisão necessária para essa mudança já está preparada. Ele primeiro enviou os magos, ouro, incenso, mirra e depois deu a ordem: levanta e vai embora. Verso 14. Naquela mesma noite, José se levantou e partiu com o menino e Maria, sua mãe, para o Egito, onde ficaram até a morte de Herodes. E cumpriu-se assim o que o Senhor tinha dito por meio do profeta: do Egito chamei meu filho. Você percebe dois pontos aqui interessantes? Primeiro, na mesma noite, enquanto ele sonha, acordou do sonho, levanta e executou. Ele está sonhando, quando ele acorda, ele levanta e executa. Qual que é o nosso problema? A gente escuta a direção e reluta contra ela. Ah, não sei se você tá comigo, não. Aí, ele parte com a mãe do menino e com o menino para o meio do Egito para se cumprir a profecia. Qual a profecia? Do Egito chamei meu filho. Porque a gente pensa que o lugar tem que estar propício para Deus chamar. A gente pensa que o lugar tem que ser bem equipado, tem que ser um lugar bem quisto pela sociedade, tem que ser um lugar aonde todos desejam, todos almejam, para que Deus chame. E Deus chamou do Egito. Pelo contrário, eles estão em Belém, Deus manda ir do Egito para chamar do Egito. Porque, novamente, quando Deus quiser te vocacionar e Ele quiser mudar a sua geografia, Ele não está preocupado aonde você vai ser inserido. Porque mais forte do que o impacto do lugar que você está inserido é o impacto da voz dele quando chama. Quando Herodes se deu conta que os sábios haviam enganado, ficou furioso. Enviou soldados para matar todos os meninos de 2 anos para baixo em Belém, aos seus arredores, tomando por base o relato dos sábios acerca da primeira aparição da estrela. Então perceba, a estrela que conduziu os sábios, ela não ficava direta, ela apareceu e sumiu, depois apareceu de novo para mostrar onde estava a casa. Então você tem que entender que tinha um objetivo nessa estrela. Quando os magos vão falar com Herodes, eles dizem: a estrela brilhou em Belém. A estrela brilhou em Belém. Estamos indo para Belém. Herodes sabia que a última passagem dos magos foi em Belém, porque eles não voltaram pelo mesmo caminho que foram. Ok? E aí Herodes vai para Belém, mas quando chega em Belém, José e Maria e Jesus já não estão mais lá. Porque toda vez que eu respeito o tempo de Deus, eu tenho livramento para minha casa. Foi o mesmo que aconteceu com Gideão. Quando Gideão está temeroso, Deus olha para Gideão e diz: pega Purá e desce para o arraial dos midianitas e escuta o que eles estão falando. Quando Gideão chega no arraial do inimigo, ele está escondido com Purá, ouvindo a troca de turno dos guardas. E na troca de turno, um dos guardas diz assim: rapaz, eu tive um sonho. E no meu sonho, um pão de cevado torrado descia rolando,
E quando batia com as tendas do nosso arraial, as tendas eram quebradas. E quando chegou na tenda do capitão, não só desmontou, como colocou de cabeça para baixo. O soldado que está trocando o turno ouve o sonho e diz: isso não é outra coisa senão a espada de Gideão. Deus nos entregou na sua mão. Gideão está escondido ouvindo a conversa. Se Gideão demora para descer, ele não pega a troca de turno. Se ele não pega a troca de turno, ele não ouve a conversa. Se ele não ouve a conversa, o medo continua instalado. Ele vence o medo porque ouviu a conversa. E só ouviu a conversa porque desceu na hora que Deus mandou. Aí você está resistindo com o que Deus está mandando fazer. Um ponto interessante, tá? Eu não posso olhar para esse texto aqui e achar que houve uma chacina violentíssima em Belém, na região de Belém. Porque, na verdade, estima-se que havia pouquíssimas crianças de 2 anos para baixo. O Yusber arrisca dizer que foi mais ou menos uma especulação de 20 mortes. Óbvio, 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 que as 20, uma única, né, uma única criança já seria algo catastrófico. Para o que seria um absurdo, já seria uma grande lástima. Mas eu estou te dando aqui um relato de estudo para que você, quando for pregar sobre isso, não exagere no contexto. Tá bom? Até porque os habitantes de Belém não são tão numerosos assim até os dias de hoje. Ok? Mas aconteceu. Herodes mandou. Houve ali o alcance dos soldados até as crianças. E elas vieram sim a falecer. Com isso, cumpriu-se o que foi dito por meio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, choro e grande lamentação. Raquel chora por seus filhos e se recusa a ser consolada, pois eles já não existem. Então, o que acontece em Belém é cumprimento de uma profecia que foi feita. Desde o nascimento de Jesus até a ordem maligna de Herodes contra as crianças. Ok? Então agora vamos falar sobre a parte 3. Parte 3, então, a volta para Israel. Ok? Quando Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito. Perceba que no Egito ele ainda está tendo sonho. No Egito ele ainda está ouvindo o céu. Levanta-se, disse o anjo. Leve o menino e sua mãe de volta para a terra do Egito, perdão, para a terra de Israel. Perceba que não é para Belém diretamente, tá? Leve de volta para a terra de Israel. Pois já morreram os que tentavam matar o menino. Deus conservou a família no Egito até a morte dos seus perseguidores. Tem lugar que Deus te envia e ele permite que você fique lá por um tempo, que é para proteger a tua vida. Por mais que não seja favorável como você espera, é o lugar que está te dando saúde e vida. Isso aqui é resposta para a alma de alguém. Eu disse que é para a gente aquecer o coração com isso aqui. Não é teologia profunda, não é estudo minucioso da palavra de uma forma catedrática. Não, 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 não. É para aquecer o coração. É Deus falando com você através da minha vida. Eu permiti que você entrasse em algum ambiente que parece não ser favorável para você, mas nesse ambiente eu te guardo, nesse ambiente eu velo por você, nesse ambiente eu te dou saúde, nesse ambiente eu te dou graça, nesse ambiente eu te sustento, enquanto eu te protejo, eu dou fadiga ao teu inimigo, enquanto eu te revigoro, eu tiro virtude do teu inimigo, enquanto eu te guardo, o teu inimigo está prestes a morrer. Quando ele morre, o anjo aparece. José, bota para Israel. Então José se levantou,
se preparou para voltar à terra de Israel com o menino e sua mãe. Soube, porém, que o novo governador da Judéia era Arquelau, filho de Herodes, e teve medo de ir para lá. Depois de ser avisado em sonho, partiu para a região da Galileia. A família foi morar numa cidade chamada Nazaré. Cumprindo-se desse modo o que o profeta havia dito, que Jesus seria chamado o Nazareno. Eles vão para Belém para cumprir profecia, eles vão para o Egito para cumprir profecia e eles vão para Nazaré para cumprir profecia. Porque todo aquele que anda debaixo do centro da vontade de Deus, ouvindo o que o céu fala, muda de região para viver debaixo de profecia. Deus muda o cenário, mas não quebra a palavra liberada. Deus muda o ambiente, mas não quebra e não falha na profecia. Claro, se foi dele, vai acontecer. Fique em paz. Se for preciso, ele te muda de cenário. Se for preciso, ele te muda de ambiente. Se for preciso, ele te translada de um lado para o outro. Se for preciso, ele muda o cenário. Ele muda o CPF. Ele muda o CEP. Ele muda o endereço. Ele muda a casa. Ele muda o bairro. Ele muda a cidade. Ele muda o estado. Ele muda o país. Ele muda. A única coisa que ele não muda é a palavra que foi liberada. Eu estou dizendo para você que nesse começo de ano de 2026, por mais que seja o segundo mês, eu não sei em qual dia você está vendo essa aula, mas eu estou dizendo para você que este ano de 2026, toda a palavra que Deus liberou sobre a tua vida permanece viva. Toda a promessa que Ele te fez permanece de pé. Ele pode te conduzir a outros cenários, ele pode te transportar a outros ambientes, ele pode te levar a outras cidades, a outra geografia, mas a palavra que ele liberou sobre você permanece viva. Aleluia! 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 E isso aconteceu porque ele seria chamado Jesus Cristo, o Nazareno. Deus está te movimentando para cumprir as promessas na sua vida. Você crê nisso? Faz o seguinte, manda essa aula para alguém que deveria estar assistindo conosco, participando disso aqui com a gente. Eu vou encerrar aqui. Já passamos, a minha intenção é fazer aula de 40 minutos no máximo, e acho que já passamos o tempo. Mas eu quero que você seja alcançado pela graça do Espírito Santo. Eu te convido a estar conosco nas próximas aulas. Eu te convido a convidar alguém para estar conosco. Encaminhe esses links para alguém. Eu estou liberando para vocês as 5 aulas de uma vez. Faça com que pessoas sejam alcançadas por aquilo que está te alcançando agora. Seja uma pessoa que semeia o evangelho. Talvez você ainda não é aquela pessoa que prega diretamente para alguém, mas você pode ser um canal agora. Marca alguém aqui nos comentários. Curte esse vídeo para que alcance mais pessoas. Você sabe, a nossa comunidade ainda é pequena. Eu sou alguém que por muito tempo me ocultei disso aqui, de estar publicamente postando isso aqui. Tenho muito temor naquilo que entrego aqui para vocês. Muito respeito. Então vamos fazer com que isso aqui alcance mais pessoas, porque aqui a intenção é aquecer os corações de novo. Amém? Encerramos por aqui então. A próxima reflexão, a próxima aula, o próximo vídeo, iremos ler o capítulo 3 e ali a gente vai falar um pouquinho sobre João Batista e o batismo de Jesus. Coisas poderosas vêm por aí. Amém? Que Deus te abençoe. Eu te espero até a próxima aula. Paz.